livro de Romanos, a carta de Paulo de Romanos, capítulo 5. Todos acharam? Romanos 5. Nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Tá? Vou trazer essa mensagem para vocês. Romanos capítulo 5, do 1 ao 11. Amém? Coloca a mão sobre a palavra de Deus. Senhor meu Deus, que a tua palavra, Pai, venha falar ao nosso coração. Que a tua palavra, Senhor, seja dirigida e guiada pelo Espírito Santo de Deus, que fala a Deus e não o homem. Amém? Glória a Deus. A palavra, ela começa, é uma palavra que ela traz para a gente muita paz, é uma palavra que ela fala ao nosso coração, por mais luta que a gente esteja passando, essa palavra aqui nos traz conforto. A palavra ela começa justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente ter paz com Deus, foi por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus morreu naquela cruz por nós, então ali que a gente começou, a gente fomos reconciliados com Deus através do quê? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo teu sangue que Ele derramou por cada um de nós naquela cruz. Amém? Então, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta graça na qual estamos firmes e gloriamos nós na esperança da glória de Deus. Você vê que hoje, se a gente é salvo, por intermédio quê? Do Senhor Jesus Cristo. Porque os nossos pecados foram pagos através do quê? Do sangue do Senhor Jesus. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Mas eu vou ler aqui, depois eu vou explicar essa palavra, mas eu vou continuar aqui. Olha no 3. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Porque o apóstolo Paulo, a gente sabe da história dele. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito. O apóstolo Paulo, ele foi preso. O apóstolo Paulo, ele foi chicoteado. O apóstolo Paulo, ele apanhou tudo por quê? Por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, né? Então, irmão, quando Paulo escreve essa carta, quando ele estava de viagem de Efésio para Jerusalém. Então, a caminho de Jerusalém, de Efésio a Jerusalém, ele escreveu essa carta sobre essa viagem. Quer dizer, essa viagem ele ia levar um dinheiro para as igrejas que estavam passando necessidade, sofrendo, né? Então, já no final da sua viagem, né, da missionária, quando ele foi levar uma oferta aos pobres da Judéia. E o propósito dele é chegar em Jerusalém e entregar a oferta que ele tinha recolhido entre as igrejas gentias, e dali partir para Roma, ficar um tempo em Roma, e na igreja de Roma, a igreja enviar ele, a própria igreja, né? A igreja de Roma enviar ele para a Espanha. E ele declara isso tanto no capítulo 1 de Romano, como no capítulo 15, né? Ele estaria uma grande manifestação aqui ele traz aqui
uma manifestação grande entre os cristãos, né? Manifestam uma grande manifestação entre cristãos. Então, Paulo, ele fala sobre a justificação desta fé. Nessa viagem, ele ia para reunir os cristãos e falar sobre a salvação, sobre a justificação pela fé, né? Então, aqui a gente pode ver aqui que a perseverança que esse homem teve, mesmo nas tribulações, mas ele não desistiu. Então é isso que nós devemos fazer no dia de hoje. As tribulações, as lutas vêm, mas não podemos desistir. Porque Cristo, Ele morreu por nós naquela cruz. Vê que não tem, o amor de Deus foi derramado sobre nós através do quê? De Jesus Cristo, né? Continuando aqui, ó, no 4, ó, a perseverança experiência especialmente o quê? É a esperança. Então, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Você vê, através de Jesus Cristo, o amor de Deus é derramado no nosso coração. Você vê que o grande amor de Deus, porque derramado, é uma chuva de bênção só de amor que Deus derrama sobre cada um de nós. Então isso é o que produz, por mais dificuldade que você passa, isso produz o quê? Uma esperança no nosso coração. Você espera que as coisas vão mudar. Você não pode desanimar. Você tem que continuar. Porque a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Olha só, pelo Espírito Santo de Deus. Deus derrama no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Então, muitas bênçãos derramadas sobre nós. O Espírito Santo nós enche com a tua presença. Através do quê? Da tua fé, da tua esperança que Deus vai fazer algo melhor na sua vida. Então, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração e o Espírito Santo que nos foi outorgado. Através, quando Jesus morreu naquela cruz, que Ele pagou os nossos pecados. Então, ali, nós passamos, aquele que crê em Jesus, aquele que confia nele, esse já, Deus derramou também o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, no nosso coração. Amém? Glória a Deus. 6. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelo ímpio. Você vê, a gente era ímpio, a gente estava longe de Deus, a gente estava fraco, mas Cristo morreu. Cristo não morreu por pessoas boas, não. Ele morreu mais por pessoas ruins. Então, a salvação não é porque eu, você são bonzinhos, fazemos obra, isso, aquilo, não. É pela graça de Deus. Pelo amor de Deus teve por cada um de nós, que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Para que os nossos pecados, as nossas transgressões, fossem pagos. Através do que? Da morte do Senhor Jesus. É o que nos traz vida, e vida com abundância, e vida eterna. Continuando. Olha no 7 aí. Você vê o que Deus, o que ele fala aqui, ó. Dificilmente alguém morrerá por um justo, está fazendo uma pergunta, né? Pois poderá ser que pelo um bom alguém se anime a morrer. Ninguém faz isso. Você faz isso, eu não faço. Morrer, ou um filho meu, para salvar um justo, não. Mas Deus fez isso, matando o seu filho, para que hoje a gente tivesse salvação. Jesus, ele veio para nos salvar. Mas Deus prova o seu próprio amor
para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecador. Que a gente era pecador. A gente já veio do pecado. Porque quando Adão pecou, ele levou a humanidade tudo a pecar. Por um homem, o pecado se abundou sobre a humanidade. Mas também por um homem, o pecado foi anulado, foi perdoado. Que esse é Jesus Cristo. Então, continuando aqui, né? Logo muitos, mas agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos e por ele salvo da sua ira. E vê que Deus, ele estava irado com o homem. O que a gente era? Nós era réu, mas agora não. Agora nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Você vê que no passado a gente era condenado, mas a partir do momento que Jesus morreu naquela cruz, para que todo eu e você tivesse vida e a nossa salvação. Amém? Aqui no 10, veja no 10. Porque se quando inimigo fomos reconciliados com Deus, diante da tua morte do seu filho, muito mais estando reconciliados, seremos o salvo pela sua vida. Nós seremos salvos hoje pela vida do Senhor Jesus Cristo, que Ele deu a vida por mim e por você. E o nosso pecado foi cravado naquela cruz junto com Jesus. Você vê que Deus, Ele viu que o pecado estava abundando no mundo todo e era sacrifício, muito sacrifício de animais, sacrifício até de pessoas pelo pecado. Que se a gente se aprofundar nos estudos, a gente vê isso mais atrás, né? Que havia até sacrifício humano, criança. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele envia o seu Filho único, Jesus Cristo, para que hoje a gente tivesse vida e a nossa salvação. Então aqui ele vai falar aí no 11, ó. E não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, quando a gente se reconciliamos com Deus, foi através da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, Romanos, ele explica que através da justificação pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Se hoje a gente tem paz com Deus, é porque pelo amor que Deus tem por nós, por mim e por você, dando o seu Filho único para morrer naquela cruz por todos nós. Então, não há dinheiro que paga. Por mais que façamos algo para Deus, pode olhar, não tem como você pagar o amor de Deus que é derramado sobre a nossa vida através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o que nós dá acesso à sua graça é o resultado da esperança, alegria, e que não se depressiona, mas mesmo no meio das tribulações. Quer dizer que quando você está em paz com Deus, nada pode decepcionar você, mesmo no meio da tribulação. Você pode estar passando luta, você pode estar passando por momentos difíceis, mas você está o quê? Dando glória a Deus.
você está falando graças a Deus, glória a Deus, eu estou passando por isso, mas eu tenho certeza que Deus está me aprimorando, Deus está me lapidando, Deus está me preparando para algo maior. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Então, na tribulação, o amor de Deus é demonstrado pela morte de Cristo, quando ainda éramos inimigos, e nós, inimigo de Deus, ainda garante, Jesus Cristo morre por mim e por você, a gente sendo inimigo de Deus, e garante a nossa salvação. Glória a Deus. Desliga ali, paixão, que o entrador, tá? Não me deixa a página aberta aqui. Isso. Não é isso. Continuando aqui, deixa eu dar mais a explicação. Aí, paixão. Nós estamos no 10, sobre o amor de Deus. Okay? Então Deus, o amor de Deus nos demonstra pela morte de Cristo, quando ainda nós éramos inimigo de Deus. Quando a gente era inimigo de Deus, não é o 10 não, paixão, é o 10 mesmo. É o 10, eu estou falando do 10 que ainda. Então, a justificação, nós tem sobre os benefícios da justificação pela fé em Cristo, destacando que a obtenção da paz com Deus, permanência na graça, a esperança na glória de Deus, mesmo através das tribulações, que produz perseverança, caráter provado. A esperança não é frustrada, devido que o amor de Deus que é derramado pelo teu Espírito sobre nós. Você vê que Deus nos ama tanto, que o Espírito Santo é derramado para cada um daquele que crê em Jesus Cristo, aquele que acredita, que tem a esperança. Então essa passagem também ela contrastada a entrada do pecado e da morte no mundo através de Adão, com a reconciliação e a salvação pela vida de Cristo, mostrando que a graça de Deus e Cristo é muito maior e poderosa para a vida eterna do que o pecado. Você vê que a reconciliação, a graça de Deus, ela é muito maior do que o pecado, porque ela se abundou ao pecado. Você vê que Cristo anulou, quando ele veio, então a morte de Cristo, o pecado de Adão foi para a morte, mas tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Então a gente tem acesso à graça por meio de Cristo, temos acesso a esta graça na qual agora nós afirmamos. Através da graça de Deus, através do Espírito Santo de Deus, é que a gente consegue afirmar na presença de Deus. Glória a Deus. Quando nós gloriamos na tribulação da glória de Deus, uma esperança que não nos decepciona, A tribulação, não apenas nas alegrias, mas também nas tribulações, nós gloriamos, pois ela produz perseverança. É o que está no início dessa pregação, que está aqui no 4. A perseverança, ela produz experiência, ela produz o quê? Uma confiança que você tem em Deus. E você confia na tua salvação. Porque uma vez que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, por mim e por você, então não há como voltar atrás. Porque a perseverança produz um caráter aprovado que, por sua vez, gera esperança. O amor de Deus é derramado no nosso coração,
essa esperança não falha, pois Deus derramou seu amor em nosso coração pelo Espírito Santo, quando éramos fracos e pecadores, e Cristo morreu por nós. A gente era fraco, era pecador, mas mesmo assim, Deus teve compaixão de nós, enviando o seu Filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Amém? Então, a nossa reconciliação com Deus foi através da morte de Jesus, quando o véu foi rasgado, na hora que Jesus entregou: o Pai, está consumado, que ali estava consumado, estava pago a nossa dívida, que era o nosso pecado. Então, quando nós reconciliamos com Deus pela morte de seu Filho, somos salvos por sua vida, porque Ele deu a vida na cruz e nós somos salvos. Então, o contraste entre Adão e Cristo, a ofensa de Adão, por um só homem, Adão entrou o pecado no mundo. E pelo pecado veio a morte que passou a todo homem. Porque todo pecaram, assim como a ofensa de um trouxe a condenação. Mas a graça de Deus, através de Jesus Cristo, trouxe justificação e vida para cada um de nós. Glória a Deus. Então a gente vê que a gente não merece nada. A graça de Deus, ela é um bem imerecível. Mas através de Jesus Cristo, que Deus derramou essa graça, derramou do teu Espírito sobre nós. Você acha que nós merecemos alguma coisa? Nós somos bonzinhos de merecer alguma coisa de Deus? Não. O que a gente recebe, o que a gente tem, é porque Jesus morreu por mim e por você. Porque nós mesmo, de cada um de nós, por nós próprios, por nós mesmos, não merecemos nada. Mas Deus, Ele nos perdoou através do Senhor Jesus Cristo, sendo cravado naquela cruz e derramando seu sangue precioso, para que hoje todos nós tivéssemos acesso a essa graça e a nossa salvação através de Jesus Cristo. Se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo, muito mais agora seremos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se quando a gente era inimigo de Deus, porque no passado nós éramos inimigos de Deus, porque a lei do passado ela não era uma lei que beneficiava, mas a lei ela mais fazia pecado, ela mais condenava do que... Porque se você errasse, né, se você não cumprisse todos os requisitos da lei, todos aqueles mandamentos, se você, digamos, não cumprisse a lei já não funcionava. Tinha que cumprir tudo, era severamente. Mas Cristo, Ele veio, não que Ele veio para acabar com essa lei, não. Ele veio para cumprir a lei, Ele veio para revocar a lei. Houve uma mudança. Então você não precisa fazer mais aquele sacrifício para ter a sua salvação, não. Hoje não precisa disso mais, né? Então a origem da morte, da vida, a mensagem central é que se um ato de um homem trouxe morte e julgamento, o dom de Deus, através da obediência de Cristo, trouxe justificação e vida para muitos. Você vê que a lei só condenava, mas Cristo não veio para condenar. Cristo Ele veio para salvar. Que a palavra fala. Lá em João, no começo de João, ele fala, João 3, que Cristo amou. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para nos salvar. Para que hoje a gente tivesse vida. E essa vida, que é a vida eterna, nós só temos o quê? Através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então,
afirmação de que nós gloriamos em Deus por Jesus Cristo, por meio de quem recebemos a reconciliação. Isso significa que, através de Jesus, a nossa antiga hostilidade com Deus foi transformada em uma relação de amizade e paz com Deus. Que está no começo aqui, ó. Se hoje fomos justificados e temos paz com Deus, foi através do quê? De Jesus Cristo. Que está aqui no versículo 1, no início. Se a gente houve essa transformação em uma relação de amizade e paz com Deus, esse trecho ele explica que a justificação pela fé em Cristo não é apenas um conceito teológico, mas temos profundas implicações práticas para a vida do crente, especialmente no que diz a respeito à relação com Deus e a capacidade de enfrentar o sofrimento, a esperança futura, o que vem pela frente. Quando você tem paz com Deus, você tem confiança que você vai conseguir enfrentar todos os problemas, as dificuldades, porque hoje você tem paz com Deus. Hoje você não é mais inimigo de Deus. Hoje você é amigo de Deus. Porque Cristo, Ele deu acesso a essa graça que nós temos paz com Deus, quando a gente ainda era inimigo de Deus. Quando Ele libertou nós da ira de Deus, quando a gente ainda era réu. Você vê que Jesus fez tudo isso. Quando a gente era fraco na fé, a gente estava morto. O morto que eu quero dizer o quê? Espiritualmente. Porque nós estávamos vivendo através da lei. E a lei, ela mais condenava do que salvava. Mas hoje temos esse acesso livre com Deus através de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Então, Romano, ele nos ensina que o pecado e a morte entraram no mundo através de um. Mas veio Jesus e aboliu essa morte. Jesus desceu, foi lá e pegou a chave da morte. Jesus matou a morte para que hoje a gente tivesse a nossa salvação. Amém? Tá bom, pastor? Tá bom. Eu vou parar por aqui, porque eu tenho muito conteúdo sobre Romano. Romano é um livro lindo. É um livro que, se você for estudar ele, olha, essa carta de Paulo e o Romano, ela é muito linda, muito bonita. Mas eu vou parar por aqui, eu vou passar para o pastor Alexandre. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém, gente? Essa palavra de Romanos, que o apóstolo Paulo fala sobre o pastor Paulo, o Estival estava explicando, sobre a justificação pela fé. Você sabe que as crianças fazem umas perguntas mais profundas do que os adultos. Teve uma criança que perguntou assim: para a gente ser salvo, Jesus tinha que morrer? Falou, sim, Jesus tinha que morrer. Então por que ele não morreu de infarto? Não é a morte dele que te salva? Por que ele não morreu numa cama? Ele não é o filho de Deus? Hein, Flávia? Por que ele não morreu numa cama deitado? Porque se você falar assim, se você perguntar para mim como que eu quero morrer bem velho e deitado na minha cama. Eu não quero morrer agonizando no hospital, hein, dona Elina, né? E aí você vai responder o que para a criança? Ou mãe, ou vó, ou pai? Por que Jesus morreu tão humilhado? Não é a morte dele que nos salvou? Como Paulo pregou? Nosso pastor Edivaldo estava pregando. Obrigado por essa palavra, pastor. Como que foi a morte de Jesus? Cheia de humilhação. Foi cuspido, foi abandonado, uma coroa de espinho. Então ele não podia nem reclinar a cabeça assim, ó, machucava a cabeça. Ele disse: tenho sede.
morrendo de sede. Jesus não foi só morto, Jesus foi humilhado. E morte de cruz, escuta aí, morte de cruz era uma morte romana, e só morria na cruz uma pessoa muito má. Tanto é quando começaram a pregar em Roma, na Grécia, o seu Salvador morreu na cruz, essa galera fala: não aceito isso, meu Salvador morreu numa cruz. Por isso que Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para eles, mas para nós é a vida eterna. Agora vamos lá, Jesus morreu. Por que Deus fez ele morrer tão humilhado assim, Simone? Que ele foi humilhado, mais humilhado dos homens era ele. Aliás, Isaías diz: agradou-se o Pai em moê-lo na cruz. Por que Deus se agradou em moer o filho dele na cruz? Porque o meu e o seu pecado estava nele. Amém? Mas vamos lá. Quando Jesus morre todo humilhado na cruz, envergonhado, Jesus está dizendo o seguinte: eu estou morrendo também pelo pior homem do mundo. Eu não estou morrendo só por quem mentiu, por quem cobiçou, mas eu estou morrendo pelo bandido, eu estou morrendo pelo assassino, eu estou morrendo pelo adúltero. Sabe aquela pessoa que você olha o passado dela e fala: essa pessoa tem que ir para o inferno. Você olha os crimes dela na televisão, você fala: essa pessoa tem que morrer na cadeia podre. Então, Jesus morreu por aquele bandido. Então a humilhação de Jesus é um recado: eu estou morrendo pelo pior ser humano que existe. Diga graças a Deus. Essa é a humilhação dele na cruz. Então, quando essas crianças virem com essas perguntas difíceis, você vai responder assim: Jesus morreu da pior forma, porque ele morreu também pelo pior ser humano que existe. Então, quando você vê uma pessoa virada, toda atrapalhada, por essa pessoa Jesus deu a vida. Por essa pessoa tem jeito também. Diga graças a Deus. E aqui, ainda como o pastor Edivaldo explicou bem explicado, o pecado entra por Adão, mas a salvação vem por meio de quem? De Jesus. Eu vou concluir aqui, porque essa mensagem mexe muito comigo. E eu fiz uma aula aqui com os obreiros sobre isso, sobre soterologia, que é o estudo da salvação. Escuta aí, isso aqui vai fortalecer sua fé. O apóstolo Pedro, lá em Apocalipse, disse que Jesus é o Cordeiro de Deus, dado antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo existir, já era um decreto de Deus que Jesus ia o quê? Porque Deus é soberano, e Deus, ele já sabia que ele ia criar o ser humano, e que o filho dele teria que morrer por nós. Então a Bíblia diz que antes de existir mundo, Jesus já foi dado por quem? Por você. Então, isso aqui eu aprendi com o pastor César.